Viemos aqui falar justamente da responsabilização civil e penal à luz da lei de anticorrupção e fazer um paralelo com isso, com a questão do compliance político-partidário. Passo agora a palavra ao doutor Renato Ribeiro de Almeida, que vai começar a sua exposição. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande voltar à Câmara para falar sobre esse assunto. Cumprimento meus amigos que estão na mesa e também amigos que eu encontro aqui hoje na Câmara dos Deputados. E esse é um assunto de primeira hora, é um assunto muito importante, o assunto do compliance nos partidos políticos. Vou falar algumas coisas que, com certeza, geram uma inquietação, espero que seja compreendido dessa forma. Eu sou Renato Ribeiro de Almeida, doutor pela USP, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo, além de professor em alguns cursos. E esse material eu vou disponibilizar também ao final, deixar o contato para quem quiser esse material, que é um guia. Não vou ler, evidentemente, tudo, mas é um guia para a nossa conversa aqui e também fazendo o uso da palavra da forma mais rápida possível, até em homenagem a meus outros colegas debatedores. O que é importante nós tratarmos em se falar em compliance? Praticamente vou falar sobre os partidos, se eles estão sujeitos ou não à lei anticorrupção. A grande discussão é essa, se são sujeitos atualmente pela legislação atual ou não. Qual que é o panorama da criação dos partidos, essa natureza de associação civil, muito importante, responsabilidade civil, o projeto de lei em debate nessa casa, que também será alvo do próximo painel, e análise da Comissão de Veneza, que é a experiência internacional sobre esse assunto. O que nós temos de começo de conversa? Nós temos uma situação de profundo descrédito nos partidos políticos. Os partidos políticos, por uma série de razões, eles estão cada vez mais no descrédito popular. E estando no descrédito popular, é criado um negócio que eu acabo até defendendo na minha tese de doutorado, que é a chamada, ou o chamado partido cartel, partido negócio, que ele deixa de ser um local, uma ponte de ligação entre a sociedade civil, entre a população em geral e os entes governamentais, o poder público, e se torna um balcão de negócios. Muitos partidos têm essa característica, ou pelo menos alguns partidos se distanciaram da população. Isso tem gerado uma série de problemas, entre eles o discurso fácil, que é o discurso da candidatura avulsa, da candidatura sem partido. Então, os partidos encontram-se num descrédito tamanho que hoje muita gente defende a ideia da candidatura sem partido. E daí acaba com tudo. Faço uma candidatura sem partido e sempre valorizando aquela ideia do personalismo, do culto à personalidade, do self-made man. Então, eu não preciso mais de partido político e posso ser candidato, porque eu venho do movimento X, Y, Z, sou uma personalidade, sou alguém conhecido na TV, e isso é péssimo para a democracia brasileira. Então, os partidos estão numa encruzilhada, caindo no descrédito da população, caindo cada vez mais no seu número de filiados, as pessoas estão se desfiliando e falam, olha, eu não acredito em partido, eu acredito em pessoas, porque esse, aquele são legais dentro do partido, mas os outros não são. E daí nós vamos para a nossa realidade. Qual que é a possibilidade de se resgatar a natureza dos partidos, a sua função pública e muito importante? Um dos instrumentos, não um único, é através de um programa realmente efetivo de compliance. E daí nós estamos na lei anticorrupção, e vou entrar nessa discussão da lei anticorrupção. Olha, a lei anticorrupção, ela se aplica ou não aos partidos políticos? Então, eu tenho lá a lei anticorrupção, e lá no último item, eu falo a adoção de programas de integridade prevista na lei anticorrupção, essa lei que ainda é recente, é uma lei de 2013. E aí eu respondo essa pergunta que eu fiz no começo, se nós estamos
no ordenamento jurídico atual, de alguma forma, os partidos já podem ser responsabilizados. E eu tenho uma postura um pouco mais diferente em relação a muitos que me ouvem por aí, que eu acredito que sim, que os partidos estão sujeitos à lei anticorrupção, pelo menos em alguns termos. Por quê? Porque o partido, quando ele é criado, quando da criação do partido político, o partido político ele tem a natureza inicial de uma associação civil, ele é registrado no cartório público. Aí sim que se começa um processo no Tribunal Superior Eleitoral, dando ao partido o caráter político. Então, vai se fazer a colheita das assinaturas e o partido, uma vez tramitado todo o processo de registro perante a Justiça Eleitoral, ele vai ter acesso a fundo partidário, a direito de antena, tempo de TV, tempo de rádio, direito de concorrer às eleições lançando seus candidatos e se sujeitando às sanções do Tribunal Superior Eleitoral. Mas se o legislador não tivesse o interesse de ele ter uma responsabilidade, não ia ter essa etapa de registro civil, num cartório de registro civil, com as mesmas exigências previstas pelo Código Civil. Então, eu entendo que é uma questão de tempo para que esse entendimento passe a ser adotado, tanto para a Justiça, tanto para o Ministério Público. Aqui nós temos um membro do Ministério Público, falará mais oportunamente sobre essa questão. Mas eu creio que é uma realidade. E, sendo uma realidade, ela tem que ser tratada com a maior gravidade possível. Então, a lei anticorrupção, ela, no próximo slide, aqui. A lei anticorrupção, lá no artigo 1º, ela fala que a lei inclui em seu rol a aplicação a associações enquanto pessoas jurídicas de direito privado. E o que é um partido? O partido é uma associação de direito privado, assim o quis o legislador constituinte em 88. Os partidos eles tinham natureza de direito público anteriormente a isso. Hoje, somente, salvo engano, a Alemanha tem a característica de ser uma pessoa jurídica de direito público, só que com as particularidades da Alemanha, e nós temos uma realidade de direito privado. Então, o partido ele goza de autonomia partidária, ele, dentro do seu estatuto, tem uma ampla liberdade. Isso também é muito criticado por alguns, embora tenha que se garantir a autonomia partidária, muitas vezes não há uma democracia intrapartidária. Então, como que são escolhidos os nomes, como é que as pessoas que serão aquelas que disputarão as eleições em nome do partido, como é que essas pessoas são escolhidas dentro da ótica do partido? Quem que é mais viável, quem que é menos viável, quem é mais ativo no partido, quem não é, ou é vontade do presidente do partido, do vice-presidente do partido, de um líder local, que aquele cara seja o candidato e que o outro não seja. Isso é muito importante. Então, o partido ele vai se submeter cada vez mais à estrutura de compliance, essa estrutura que eu trago aqui, que é um conjunto de mecanismos internos de integridade. Como é que são esses mecanismos? Aqui no debate já foi feito muita coisa, eu assisti o debate quase na sua totalidade, já foi falado, mas só rapidamente, auditoria, incentivo à denúncia de irregularidade. Então, se eu vejo uma irregularidade do diretório municipal do meu município do interior do Brasil, interior do estado de Santa Catarina, interior de São Paulo, interior da Bahia, a quem recorrer essa situação de irregularidade? E trazendo um pouco da apresentação anterior, que é a ideia da credibilidade. Ao denunciar, eu tenho um efetivo mecanismo de garantir que aquela denúncia chegue na pessoa certa, que eu não sofra sanções ou retaliações por meio dessa denúncia, que muitas vezes a pessoa fica melindrada em fazer um tipo de denúncia. E permitindo que o partido ele saia de uma situação de deteriorização partidária, isso, no geral, a percepção da população é cada vez mais em conferir um descrédito à população, e, a partir dessa realidade, você trazer de volta o partido na grande discussão. Olha, o partido é o grande locus de debate das políticas públicas, seja de esquerda, de direita, com visões de mundo diferentes.
É claro que isso passa também por uma reforma ainda maior, que é até no número de partidos, acabar com o partido de aluguel, acabar com o partido que não representa ninguém, e tornando-se um partido que realmente tenha inserção e aderência na sociedade. Então, importante, a aplicação efetiva de códigos de ética, de códigos que possam depurar o partido. E nós temos formas, e daí aqui vale a leitura, de aplicação. Primeiro, uma responsabilização moral, uma responsabilidade moral. O partido que diz que tem um sistema de integridade, que tem um sistema de transparência, que tem um sistema efetivo de combate a irregularidades, que permite no seu seio que as irregularidades não aconteçam de uma forma tão comum, porque ele tem mecanismos, e daí tem aquela história da oportunidade. A oportunidade faz o ladrão. Se você dificulta a oportunidade, você tem um mecanismo concreto de evitar que essa irregularidade se torne um grande escândalo e atingindo em seio a moral do partido. Então, tem um aspecto moral. E também tem uma forma de atenuante de penalidades, que é uma conduta atenuante levada em conta para fins de aplicação de penalidades. Então, o partido vai sofrer penalidades? Sim. Eu tenho um código de compliance? A própria lei anticorrupção diz que os partidos, os entes, as pessoas jurídicas que têm um programa de compliance, elas já têm uma possibilidade, um tratamento diferenciado diante de algumas irregularidades. É uma forma muito mais do próprio partido evitar que grandes escândalos... nós temos um sistema de integridade, nós pegamos o problema já na origem. E a fiscalização, por último, facilita o processo de fiscalização e controle do próprio Tribunal Superior Eleitoral, permitindo que o partido se previna de condutas ilícitas, potencialmente ensejadoras de medidas sancionatórias. Então, esses 3 pontos, eles se interconectam. O partido evitando que surjam dentro dele, no seu bucho, no seu seio, grandes problemas de corrupção, ele ganha, levando a sociedade, olha, eu sou um partido que, já na vanguarda, estou com o meu programa de compliance, o meu programa de integridade, e nós somos suficientemente íntegros para evitar, ao máximo possível, é claro que evitar 100% é impossível, mas evitar ao máximo que se encontre uma situação de absoluta descrédito, de absoluta corrupção. E nós temos, isso é tão premente na sociedade, que nós já temos um projeto de lei, vai ser objeto do próximo debate, mas eu trago rapidamente que é um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, mais especificamente no Senado, e esse projeto de lei, ele determina a criação do programa de integridade, já foi aprovado na CCJ no Senado, ou seja, não é uma realidade tão distante, é algo já muito palpável que está sendo debatido na casa. E fala, dentre algumas outras especificações, essa que eu trago aqui, que é o treinamento periódico dos filiados, orientação para prever irregularidades, registros contábeis completos. A prestação de contas de um partido político, ela já é muito complexa. Quem já viu, sabe a dificuldade e até o volume de processos que geram uma prestação de contas. Boa parte do que está sendo dito já está sendo feito, e já tem até previsão legal para isso. É mais uma afinação na viola, como diz, né? Os músicos, é mais uma afinação de tom necessária para que se efetive. Estou quase terminando. Já falei isso. Canais de denúncia de irregularidades, padrões de denúncia para investigação interna e possibilidades de ajuizamento, inclusive pelo Ministério Público ou outro partido, de representações perante a Justiça Eleitoral por não cumprimento de normas de integridade. Então, o que o legislador fala aí, no caso do projeto do Senado? Dos próprios partidos se autofiscalizarem, de você permitir uma representação na Justiça Eleitoral para quem não cumpre uma regra de integridade. Nós temos uma situação também interessante. Como é que é a experiência internacional sobre esse assunto? A Comissão de Veneza, no Conselho da Europa, já trata
e é uma comissão formada por 61 Estados-membros, das quais o Brasil participa, e tem uma série de linhas mestras, uma guideline, sobre o que seguir e o que adotar em se tratando de compliance dos partidos políticos. E o papel da comissão é conciliar juridicamente os Estados. Coloco isso, e o que mais me chamou a atenção ao estudar o que a Comissão de Veneza diz é perceber que muitos dos mecanismos previstos na própria Comissão de Veneza já fazem parte da legislação atual brasileira, especialmente quando eu falo de legislação eleitoral, de justiça eleitoral, da lei das eleições, da lei dos partidos políticos e das resoluções do TSE. Então, nós temos uma regulamentação que não é pequena. Eu trago alguns pontos aqui. Imposições de restrições e limites para contribuições privadas. Já temos. E está lá na Comissão de Veneza. Equilíbrio entre o financiamento público e privado. Temos essa natureza mista no Brasil. Limitação do uso de recursos públicos. Temos, inclusive, uma tabela que limita o quanto que se pode gastar numa campanha. Estabelecimento de um critério justo para a alocação dos recursos públicos. Limite de gastos para campanhas eleitorais. Então, toda eleição tem um limite. Para o Senado, limite. Para a Prefeitura, tantos mil eleitores, um limite. Isso é colocado na nossa legislação. Exigência que aumentem o grau de transparência no financiamento partidário e de credibilidade nas prestações de contas. Existe um trabalho muito sério sendo feito pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelos tribunais regionais eleitorais em se tratando de prestação de contas. Todo mundo sabe quanto que é difícil aprovar uma conta de um partido político na Justiça Eleitoral. É uma quantidade muito grande de documentos que devem ser apresentados e a fiscalização já existe. Os partidos, por isso que, a meu ver, tem muita questão de compliance que é mais uma sintonia fina do que uma grande reforma legislativa necessária. E, por último, a existência de mecanismos regulatórios independentes que prevejam sanções e violações da lei. Aí sim, algo a ser criado, mas algo a ser debatido. O que eu digo é sempre, compliance, ele, a meu ver, essa interpretação, enquanto associação, enquanto pessoa jurídica de direito privado, registrada em cartório, já é suscetível à lei anticorrupção, independente daquilo que é fiscalizado na jurisdição do Tribunal Superior Eleitoral. E vou um pouco além, dizendo que, de um jeito ou de outro, uma lei específica sobre a necessidade de se criar o compliance internacional, ela virá, está sendo debatida no Congresso Nacional e vai ser uma realidade impositiva aos partidos. Vai depender do partido quem vai começar primeiro a fazer um sistema, quem que vai estar na vanguarda, e se falando de política, quem que vai ser o partido que vai falar, olha, já tem um sistema de compliance pronto, tem alguns que eu sei que já estão fazendo, nos consultam aí de vez em quando, e já tem um sistema de compliance pronto, e estou realizando esse sistema, e vou levar à população que eu sou o pioneiro nessa situação. Então, é possível que aí se tenha, inclusive, um ganho eleitoral. Para encerrar, a Comissão de Veneza, ela sugere a adoção de requisitos mínimos para a obtenção de financiamento público, que são aqueles requisitos que muitos dos quais nós também já temos. Registro do partido político, comprovação de existência de apoio e viabilidade da sua atuação. Aí eu acho que deveria ter mais rigor para se criar um partido político. Representação política equilibrada entre os gêneros, a questão da visibilidade feminina, da participação da mulher, ser, a despeito do que se debate hoje de se mitigar essa situação, se garantir a participação feminina na política de uma maneira mais efetiva e, inclusive, mais sancionatória. Isso daí é a Comissão de Veneza, não é só uma questão brasileira, as mulheres do Brasil que estão tentando lutar por isso, é uma questão mundial. E o compliance para padrões relevantes de auditorias e prestação de contas. Então, muitos desses assuntos já estão em debate. Muitos deles já estão na nossa legislação. Compete aos partidos a devida atenção, um reconhecimento por parte das cúpulas partidárias de se implantar isso
dentro do partido. Primeiro, fazendo democracia intrapartidária. Segundo, trabalhando critérios para que os seus próprios filiados se sintam cada vez mais à vontade para denunciar as irregularidades que vêm sempre. Então, eu vou deixar esse material à disposição, um material bem rápido, espero não ter estourado o tempo, não olhei, estourei só um pouquinho, a professora Bárbara não veio, então tem esse plus, e trago esse material para quem quiser. Deixei o contato principalmente pelo e-mail, e hoje, como todo mundo utiliza o WhatsApp, deixei o WhatsApp também, embora saiba que isso é um risco em se tratando do Congresso Nacional, tão visto, o pessoal vendo pelo YouTube, mas material de conhecimento público, então, evidentemente, que eu deixo à disposição de todos. E agradeço mais uma vez, vejo tantos amigos aqui, e acho isso fantástico. Muito obrigado. Doutor Renato, agradeço. Sei que é um tema que poderíamos ficar a tarde toda comentando, mas, ao avançar da hora, só queria fazer um comentário. Muito foi levantado aqui o que um partido ganharia com a implementação do compliance. Um ponto que o senhor expôs é a questão do próprio reforço da imagem do partido, né? Querendo ou não, você tendo regras de compliance, você demonstrando que você pune aqueles que cometem faltas éticas e até tendo um plano, uma diretriz séria que você possa monitorar se está sendo implementada pelos seus filiados e mandatários, você reforça bastante a figura do partido, você demonstra que aquele partido tem uma posição. Quer algum comentário? Eu acho que o ganho, de maneira geral, inclusive, se combater essa discussão cada vez mais forte, a gente que acompanha as redes sociais, sobre a candidatura avulsa, né? É um assunto pega muito, entre os jovens, principalmente, e é sempre aquele discurso fácil. Para que eu preciso de partido político? Olha, eu sou um líder, eu consigo me eleger, aquele papo sempre de votar na pessoa, e isso é um culto ao personalismo, é um culto ao populismo, é um culto àquela pessoa que não precisa de mais ninguém. É pior do que aquela questão do partido oligarca, né? Sim, porque daí você se torna senhor de si mesmo, o candidato que não precisa debater suas ideias dentro do escopo de um partido, construir soluções, políticas públicas, e nós, já foi colocado aqui de manhã, nós somos absolutamente falíveis. Teve até um palestrante que falou, se toda a população fosse um misto de Albert Einstein com Madre Teresa, evidentemente que nós não precisaríamos de debates como esse. Foi dito isso pela manhã. E eu fiquei pensando que seria um ser humano Einstein com Madre Teresa. Evidente que ninguém é assim, por isso que nós precisamos de ter mecanismos de combate à corrupção, mecanismos sérios, sem demagogia, sem acreditar que vai acabar com a corrupção, o fim da corrupção, mas torná-la cada vez mais difícil de ser praticada e valorizando o partido. Obrigado, doutor.